paz do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos, minhas irmãs. Vamos ter um estudo breve e rápido aqui da lição de número 8, a promessa de paz. Eu vou ler somente o texto áureo para que nós não percamos tempo. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. João, no seu capítulo 14, versículo 27. Vamos, meus irmãos, dar um início aqui. Eu quero trazer para vocês uma passagem da Bíblia em Mateus, no seu capítulo 7, versículo 24, que vai falar sobre um homem que edificou a sua casa sobre a rocha. Em contramão, em Mateus 7, 26, vai dizer sobre um homem que edificou a casa na areia. E por que eu começo citando essas duas pessoas diferentes? Porque, meus irmãos, minhas irmãs, no outro tempo, antes de estar em comunhão com Cristo, antes de estar reunido com meus irmãos, eu estava no mundo e quando vinha um momento complicado da vida, que todos nós passamos por momentos complicados, momentos que os nossos corações ficam turbados. Em momentos complicados da vida eu procurava sossego, paz no copo de cerveja. Eu procurava a paz em bares. Às vezes eu chegava e comentava com minha esposa: hoje eu tenho que ir para a praia para poder dar aquela relaxada na mente. Só que acontece o seguinte, meus irmãos, minhas irmãs, acabava aquele momento no bar, acabava aquele momento na praia, e eu vinha para casa, dormia. E no dia seguinte, ao acordar, os problemas estavam maiores. Os mesmos problemas não foram resolvidos e agora aparecem novos problemas. Essa é a paz que o mundo oferece. Mas, hoje em dia, o que acontece comigo é diferente. Mesmo sendo servo de Deus, mesmo estando na igreja, servindo a Deus com sinceridade, em espírito e em verdade, nós estamos fadados a passar por situações adversas. João 16:33, Jesus fala: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E quando eu passo por aflição, quando eu passo por um momento de tribulação, eu chego em casa e eu vou ligar o louvor. A minha esposa já conhece até os louvores que eu gosto, aqueles louvores com uma letra mais espiritual, mais de adoração a Deus. Sabe, ali a minha alma começa a se regozijar e de repente eu começo a orar, leio a palavra e ali eu encontro a paz completa. Porque no dia seguinte eu acordo e o problema está lá. Ainda não foi resolvido, mas não existe mais preocupação. Porque eu encontrei a paz de Cristo. A paz perfeita. E assim é o homem que edificou a sua casa na rocha. O homem que edifica a sua casa na areia. O primeiro vento que vem, a primeira chuva que aparece, essa casa se desmorona. Mas o homem que edifica a sua casa na rocha, pode vir vento, pode vir chuva, pode vir prova, pode vir luta, pode vir um vale da sombra da morte, que esse homem não vai temer mal algum, porque Deus está com ele. Salmo 125 vai dizer: os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanece para sempre. Então, quando confiamos em Cristo, nós temos essa paz de espírito, a paz do Senhor Jesus Cristo. Vamos dar uma analisada na verdade prática. A paz do Senhor Jesus traz quietude e calma para a nossa alma, principalmente nos momentos difíceis da vida. Tá vendo aqui? Principalmente nos momentos difíceis da vida. Nós vemos que o primeiro tópico da nossa lição vai trazer o significado da palavra paz, o sentido de paz. E para o mundo, a paz é a ausência de guerra. Nós vamos ver aqui que no Antigo Testamento era usado
a palavra shalom, que quer dizer paz, trazendo sentido de segurança, bem-estar, saúde. E antigamente eles usavam já acordado já com a paz de Cristo, eles usavam até a duplicata, se é que podemos dizer assim, shalom, shalom, que é a paz perfeita, a paz completa. No Novo Testamento vamos ver a palavra em grego que é eirene, com significado semelhante, contudo enfatizando a ideia de quietude e repouso. Então, meus irmãos, minhas irmãs, enquanto a paz que o mundo lá fora oferece é uma paz mentirosa, uma paz que o mundo oferece, uma paz com ausência de guerra, uma paz sem problema, uma paz onde tem que estar tudo perfeito. A paz de Cristo é diferente. Enquanto estamos neste mundo, devemos entender que a paz de Cristo, ela nos guarda. Nós lançamos sobre Ele todas as nossas ansiedades. E estamos, quando tomamos posse da paz de Cristo, pode vir um problema que for, a luta que for, nós estamos firmados na rocha. Oh, glória a Deus. Vamos entrar aqui no segundo subtópico. Vai dizer: a paz na bênção sacerdotal. Meus irmãos, aqui é interessante eu lembrar Êxodo, no seu capítulo 13, versículo 21 e 22, aonde vai dizer ali que aquele povo, durante a noite, tinha uma coluna de fogo. Durante o dia tinha uma coluna de nuvem. Uma situação totalmente adversa. Uma situação totalmente contrária, aonde o resultado parecia não ser nada bom. Ou seja, é assim que Deus trabalha em nossas vidas. Hoje nós representamos como que fôssemos aquele povo. Por que isso? Porque aquele povo estava há 400 anos escravo no Egito e agora estão peregrinando no deserto a caminho de Canaã, a terra prometida. Mas eles vão encontrando várias dificuldades no caminho. E nós podemos olhar com os olhos espirituais, podemos nos colocarmos em seus lugares. Podemos dizer que nós somos deste mundo, nós somos peregrinos. Estamos caminhando para a Canaã celestial, para a terra que o Senhor Jesus Cristo nos prometeu. E o que nós podemos dizer sobre isso? Que enquanto estamos aqui peregrinando nesse mundo, muitas lutas, muitas provações nos aparecem. As aflições, elas vêm. Mas Jesus dá uma palavra: tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Glória a Deus. Trata-se de uma bênção em que a ansiedade, a tensão e a contenda não teriam vez entre os filhos de Israel. A paz, em número 6, revela um estado de plena satisfação em Deus, a qual o povo judeu poderá desfrutar na sua peregrinação pelo deserto ao encontrar na terra prometida. Como eu disse, meus irmãos, minhas irmãs, nós vamos ver que é uma situação totalmente contrária. Uma situação onde parecia que eles não iam chegar em lugar nenhum. E Deus vai provendo. Deus vai trabalhando. Tem uma coisa que nós devemos nos atentar aqui nessa questão. É que para termos a paz em Deus, nós devemos abrir mão de muitas coisas nesse mundo. Para termos essa paz no Senhor Jesus, nós devemos deixar os adereços mundanos para trás. Tem coisas que às vezes nos preocupam, nos afligem, e a gente deve ficar com o olhar espiritual aberto, devemos estar vigilantes. Como, por exemplo, Êxodo 16, no seu versículo 19, Moisés vai dar uma ordem: não estoque maná, não guarde maná para amanhã, porque Deus estava provendo, mas alguns ficam preocupados e querem guardar.
Quantas pessoas não fazem isso no dia de hoje? E com isso acabam perdendo a paz perfeita que é a paz do Senhor Jesus. O Senhor Jesus Cristo às vezes provê o sustento, provê o trabalho. O Senhor Jesus Cristo, ele está provendo na sua vida. E muitas das vezes você bota isso acima de Deus. Muitas das vezes você já tem o seu sustento necessário, mas você está com ambição, você está olhando para mais. Você está olhando para amanhã. E o que acontece com isso? Você às vezes acaba perdendo o culto. Você acaba perdendo a comunhão com os irmãos. E a comunhão com o Senhor Jesus Cristo. Então, meu irmão, não pense em guardar para amanhã. Deixa o Senhor Jesus Cristo cuidar de você. Deixa o Senhor Jesus Cristo assumir o controle da sua vida. O que eu estou querendo dizer com isso não é que devemos ser relaxados, desleixados e não ter preocupação com nada que vai cair do céu. Não é isso que eu estou dizendo aqui. O que eu estou dizendo é o que está escrito lá em Mateus, no seu capítulo 6, versículo 33. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Ou seja, meus irmãos, não devemos andar assim ansiosos por coisa alguma, não devemos nos preocupar com o amanhã. Nós vamos ver que 40 anos peregrinando no deserto, e nesses 40 anos as sandálias não se desgastavam, nem suas roupas. Nós vamos ver que quando eles tinham fome, vinha maná do céu. Quando eles tinham sede, a água dava da rocha. Durante o dia, um calor escaldante, e tinha uma coluna de nuvem que os protegia. Durante a noite, escuridão, e aquela coluna de fogo os guiava. Meus irmãos, minhas irmãs, eu não sei qual é o seu problema, eu não sei qual é a situação, não sei o que é que tem tirado a sua paz. Mas abra os seus olhos espirituais. Nós estamos permitindo o problema que começa pequeno crescer de uma tal forma que ele às vezes acaba se tornando até maior do que Deus em nossos pensamentos. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer para você? Não importa o problema, não importa o deserto, não importa a luta, não importa o tamanho do gigante. Maior é o que está conosco do que o que está lá fora. Maior é o nosso Deus, meus irmãos, minhas irmãs. Vamos adiantar aqui. A paz do Senhor. O texto áureo traz consigo a paz do Senhor Jesus, em que nos lembra uma das principais características do Messias, o príncipe da paz. Essa paz do Senhor Jesus é assunto do apóstolo Paulo em Filipenses, quando ele exorta a igreja a não ficar inquieta pelos últimos acontecimentos, pois a paz de Deus nos fortalece e protege o nosso coração e sentimentos em Cristo, o nosso Senhor. O apóstolo Pedro também reflete o mesmo ensino de Jesus, no sentido de levar a vida numa perspectiva de paz, refreando a língua para não entrar em contendas e mentiras, apartando-se do mal, buscando a paz com os outros. Dessa forma, como a paz reina em nossa vida, devemos buscar ter a paz com outras pessoas. Olha aí que interessante, viu, meus irmãos? Esse subponto aqui é muito interessante. Nós vimos aí o texto áureo, João 14, 27, onde Jesus ele diz: eu deixo-vos a paz. Meus irmãos, nós vivemos em uma época que gostamos de tomar posse de tantas coisas. Gostamos de tomar posse de carros, mansões, empregos, tantas coisas. Eu tomo posse. Por que você não toma posse do que realmente Jesus entregou nas suas mãos? O que Jesus está dizendo: eu deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Olha que forte, meu irmão. Nós devemos tomar posse disso aqui. Você está entendendo? É uma paz sublime, é uma paz completa, é uma paz perfeita. É interessante dizer aqui que nós, quando falamos a paz do Senhor, nós podemos dividir em 3 níveis, que é a paz com Deus, a paz de Deus e a paz com o próximo.
onde a gente vai tratar disso aqui também, nesse terceiro subponto. Porque, meus irmãos, minhas irmãs, tem muitas pessoas que não conseguem manter a paz com o seu próximo, muitas pessoas que às vezes mantêm a paz com o próximo, mas não têm a paz de Deus, às vezes têm a paz de Deus, mas não têm a paz com Deus. Qual é o segredo para que tudo ande em perfeita harmonia? Eu estou abrindo a Bíblia aqui para me ler esse texto aqui para vocês, que está de referência aqui na lição. 1 Pedro, no seu capítulo 3, do versículo 10 ao 11. Meus irmãos, quando você tem a paz com Deus, todos os outros requisitos eles se preenchem automaticamente. Se você tem a paz com Deus, você vai ter a paz de Deus, você vai ter a paz com o próximo. Vamos ler aqui. Porque quem quer amar a vida, vê os dias bons, refreia a sua língua do mal e os seus lábios não falem engano. Aparte-se do mal e faça o bem. Busque a paz e siga. Meus irmãos, minhas irmãs, olha só que interessante aqui. Buscar a paz e seguir. Nós podemos dar aqui um exemplo rápido de quem teve essa paz com Deus e a paz de Deus. Nós vamos ver aí Jesus, ele na cruz do Calvário, ele está sofrendo uma tortura, ele está morrendo de forma agonizante, e ali em meio à sua morte, carregando o seu pecado, carregando o meu pecado, ele vai olhar agora em direção àqueles que o torturam, aqueles que o crucificam, aqueles que estão zombando dele. Ele vai dizer: Pai, perdoe-os, pois eles não sabem o que fazem. Você está entendendo, meu irmão? O que eu quero dizer para você hoje é que tem pessoas que o irmão não pode esbarrar nele. Ele não pode ouvir falar: ó, fulano está falando de você. Que ele fala: Deus vai pesar a mão. E até pior, às vezes começa a fazer até oração contrária. Oração de feiticeiro, vamos dizer assim. Enquanto Jesus estava carregando o seu pecado e o meu pecado, ele estava pedindo a Deus que perdoasse aqueles que estavam o crucificando. O conselho que Pedro vai dar aqui é: aparte-se do mal, faça o bem, busque a paz e siga. Meus irmãos, minhas irmãs, buscar. A palavra fala que se me buscar de todo o coração, você está entendendo o que eu estou querendo dizer para você? Buscar a paz, ter a paz com Deus. Nós vamos ver que no Éden o homem atingiu esses 3 níveis. Ele conseguiu a paz com Deus, ele tinha a paz de Deus e tinha a paz com a sua esposa no relacionamento. Então o diabo vem de forma sagaz, de forma ali astuciosa, e consegue enganar a mulher, enganar o homem e levá-los a cometer o primeiro pecado, o primeiro ato de desobediência a Deus, aonde é cometido ali, e aquele homem agora ele perde a paz com Deus, e ao perder a paz com Deus, ele vai perder a paz de Deus, e ele perde a paz em seu relacionamento, porque percebe que ele começa agora, vai ver agora, é um sinal de contenda que acontece, porque quando Deus fala: o que você fez? Foi a mulher que tu me deste, tá entendendo? Então acabou aquela harmonia, e a paz com Deus, ela traz essa harmonia. A paz com Deus é uma paz perfeita. Nós devemos permanecer dessa forma, fazendo bem e buscando a paz, perdoando nossos irmãos, tendo paciência, tá entendendo, meus irmãos? Porque quando nós temos a paz com Deus, essa paz, ela age em nós de uma forma transformadora, na qual ela transborda e alcança a vida de nossos próximos, a vida dos nossos irmãos, a vida de quem nos cerca. Não precisamos de violência, meus irmãos. Não precisamos de violência, minha irmã. Nós vivemos numa época aí de violência, uma época de divisão dentro das igrejas. E é igrejas no geral mesmo.
nós vamos ver que Moisés, ele, quando chega para falar com o faraó, a ordem de Deus, ele fala: deixa o meu povo ir. A gente vai no deserto caminho de 3 dias, para que ali a gente ofereça sacrifício e adoremos a Deus. O povo de Israel, ele estava crescendo de forma assustadora. Deus tinha uma promessa que de uma semente seria uma grande nação, e aquela promessa vai se cumprindo mesmo enquanto eles são escravos. E Faraó, ele percebendo isso, ele fala: esse povo está crescendo demais, mata os meninos, nasceu um menino, mata, porque o povo está ficando muito grande e pode ser que eles criem uma revolta e facilmente eles ganhem. Deus é Deus poderoso, é o Senhor dos senhores, é o general de batalha. Ele poderia mandar Moisés ir com o povo e já batalhar, falar: ó, lutem pela sobrevivência de vocês e saiam do Egito. Mas ele pediu a Faraó. Moisés pede a Faraó: deixe meu povo ir, caminho de 3 dias ao deserto, e ali nós ofereceremos sacrifício ao nosso Deus. Não só esse exemplo de paz, esse é um exemplo de paz. Olha só, Ananias, Misael e Azarias tiveram um ambiente de paz com Nabucodonosor. Nós podemos ver que esses 3 jovens, eles tiveram seus nomes trocados. Ananias, Misael e Azarias são nomes que louvam e glorificam o nome de Deus. A partir de hoje, não é mais esse o nome de vocês. Agora é Sadraque, Mesaque e Abednego. Nomes que adoram aos deuses babilônicos. E o que acontece é o seguinte: nós não vamos ver eles protestando. Vai comer manjar do rei oferecido a Satanás? Eles resolvem na conversa aí. Faz um teste com a gente. Deixa a gente uns dias aí sem comer esse maná. E depois compare nosso corpo com os dos outros jovens, para ver no que vai dar isso aí. E ele conversa. É tudo resolvido pela conversa. E o que acontece é o seguinte, meus irmãos, minhas irmãs: aqueles jovens, eles entram em jejum, em oração, e no final daquele prazo determinado, os seus corpos ali vai estar melhor do que os outros que estavam se alimentando de manjares da mesa do rei, oferecido ao diabo. Pois bem, resolvido na conversa, veio a estátua. Aí é algo que vem direto para... primeiro foi criada a lei, todo mundo tem que adorar essa estátua, e eles não falaram nada. Aí chegou o momento que aquela lei alcançou a vida deles, e aí não, e aí já não dá certo. Nós podemos ver isso com Daniel também. Daniel foi obediente, era um homem que era conhecido ali como uma pessoa de espírito excelente. É que nos dias atuais há uma guerra política, e essa guerra ela entrou dentro das igrejas. As igrejas estão divididas. Ninguém mais respeita a opinião de ninguém, o pensamento de ninguém. Presta atenção no que eu vou te falar. Não estou aqui falando não estou querendo apoiar aqui ideologia comunista, socialista, esquerda, direita, Lula, nem Bolsonaro, não. O que eu estou querendo falar aqui hoje para você é que se você ficar apegado a qualquer ideologia mundana, se você ficar amando a ideologia humana, você fique sabendo que você não é de Deus, você não é filho de Deus. Lá em 1 João, se não me falha a memória, vai dizer: não ameis o mundo, porque se o homem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. E amar o mundo não fala a respeito de pessoas que vivem no mundo. Quando fala não ameis o mundo, fala justamente dessas ideologias, desse sistema corrupto. Você está entendendo, meu irmão, minha irmã? Devemos orar pelas autoridades, devemos respeitar as autoridades. Glória a Deus. Aleluia. Porque a paz do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos e minhas irmãs, ela não nos mete em confusão. A paz do Senhor Jesus Cristo, pelo contrário, ela
Abre os nossos olhos espirituais, nós podemos enxergar com clareza e tomarmos as melhores decisões sempre. Hoje vamos ver por aí afora aí muitas pessoas sendo odiadas, pessoas sendo presas por amor a político. Jesus Cristo disse: por amor ao meu nome vocês serão odiados de todos. Então Jesus, ele nos dá a paz, mas essa paz vai ser exercida em meio ao ódio do mundo sobre as nossas vidas. Mas o ódio do mundo sobre as nossas vidas está atrelado ao nosso amor pelo nome de Jesus. E não amor pelo nome de Lula ou amor pelo nome de Bolsonaro, não. Tentando ser bem claro e tentando resumir da melhor forma possível. A palavra diz: seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. A paz, a sinopse aqui, a primeira sinopse diz: se a paz reina em nossas vidas, devemos buscar ter paz com outras pessoas. Glória a Deus. Aleluia. Vamos para avançar? Estou meio gripado, irmãos. Vamos lá. Segundo tópico: a paz ilusória do mundo. Muitos buscam a paz nos vícios, em substâncias tanto ilegais quanto legalizadas, nos jogos, nas baladas, em falsas religiões. Vou falar com vocês, meus irmãos. O mundo é uma paz realmente ilusória, se é que a gente pode falar dessa forma. Por que eu digo isso? Porque é vícios. A paz que o mundo oferece é uma paz que é sustentada através de vícios, através de substâncias, como eu disse aqui, jogos. Eu vou falar para você, eu já fui viciado em jogo e é uma maldição, Todos ali que participavam daquela mesa de jogos ali relatavam a mesma coisa. Porque quando você está ali diante de um jogo, a sua adrenalina ela sobe, você fica ali pela expectativa do resultado, seja ele bom ou seja ele mau, você fica naquela expectativa. E durante aquele momento parece ser um momento de paz, porque você esquece de tudo. Mas quando você sai dali, você sai totalmente depressivo. A impressão que dá é que o diabo chega do seu lado, acorrenta ali o seu pescoço, aquela máquina de jogo, e você não consegue sair dali. A pessoa fica presa ali, presa, até ela perder tudo que ela tem. É uma paz enganosa. A paz que o mundo oferece, a paz que está nos slogans, nos comerciais, aí por aí afora, é uma paz que destrói. Então, meu irmão, minha irmã, abra seu olho. Não se deixe ser levado pela voz do nosso inimigo, do nosso adversário. A paz das obras da carne. A carta aos Gálatas apresenta uma lista de obras da carne que muitas vezes expressa a ilusão de uma falsa paz na vida das pessoas. E muitos confundem o prazer e os deleites da vida com a paz. Muitas pessoas confundem elas poderem pecar deliberadamente. São pessoas que elas se dizem estar libertas no pecado. Não libertas do pecado, libertas no pecado. Elas estão livres para pecar. E isso é a maior escravidão que existe. Eu conheço pessoas que são viciadas em drogas químicas e elas me diziam que elas tinham o controle disso, que elas acreditavam nisso, até o dia que elas resolveram falar: eu não vou fazer isso hoje. E aí a pessoa percebe que na verdade ela não está no controle de nada. Ela percebe que ela é escrava, na verdade. Ela foi fazendo aquilo de forma deliberada. E ela agora vai abrir o olho e perceber que a verdadeira liberdade está em Cristo Jesus. João 8,32 diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente, meu irmão, minha irmã, sereis livres. Glórias ao meu Jesus. Então, é lei do engano. É impossível desfrutar de verdadeira paz que o Senhor Jesus Cristo oferece quando se vive na prática do pecado. Quem vive assim está se enganando, atendendo à vontade do mundo, da carne e do diabo. Uma falsa paz aí que peguem. Falsa paz é como eu disse, tá nos comerciais aí, é paz mundial, todo mundo quer
paz entre as nações. Todos querem isso e eles estão tentando e falam disso, mas a palavra já diz lá em 1 Tessalonicenses, no seu capítulo 5, versículo 3, quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição. Aqui está falando sobre Israel, né, meus irmãos? Vamos ficar atentos aos sinais, pois Israel é o nosso relógio e a Bíblia, ela não tem falha. A Bíblia, tudo que está escrito na palavra de Deus vem se cumprindo, vem se concretizando. E nós que somos a igreja do Senhor, os eleitos, os escolhidos por Deus, a noiva do Cordeiro, nós estamos nos preparando para naquele grande dia nos encontrarmos com o noivo. Eita glória! E ali sim nós vamos poder sentir essa paz completa realmente ali, sem nada à nossa volta que influencie de maneira negativa. Porque temos a paz de Jesus nesse mundo, mas tudo à nossa volta conspira contra isso, tentando nos denegrir, tentando nos tirar essa paz. Você está entendendo? Ainda mais quando você tem um testemunho, quando você tem algo de Deus a zelar, quando você serve a Deus. É o que eu estou querendo dizer, é o seguinte: quando você serve a Deus sinceramente, quando você serve a Ele em espírito e em verdade, e as pessoas, quando elas percebem isso, elas vão fazer de tudo para tirar a paz do Senhor Jesus Cristo, que é refletida através da sua vida. Então, meu irmão, minha irmã, abra o olho, abra o olho. Com Jesus Cristo, nosso Senhor, desfrutamos de uma paz verdadeira e duradoura. Essa é a sinopse do nosso segundo tópico. E para finalizar aqui, meus irmãos, já temos 30 minutos de vídeo. Vamos ver aqui a paz que Jesus prometeu. Vamos falar aqui, temos o subponto, o príncipe da paz, uma promessa redentora e uma promessa que excede todo entendimento. Vamos lá, vamos fechar aqui. Vamos começar pelo segundo subtópico, onde diz uma promessa redentora. Vai começar falando de Gênesis, aonde vai entrar o pecado. Ali em Gênesis, no seu capítulo 3. Nesse contexto, Deus prometeu redimir o ser humano por meio da semente da mulher. Em Gênesis 3:15, essa promessa se cumpriu em Cristo, reconciliando-nos e estabelecendo a nossa paz com Deus. É no momento que o homem perde a paz, é no momento em que Adão ele comete o pecado. Mas Deus ele faz uma promessa que é a vinda do nosso Messias, o Senhor Jesus Cristo, o seu bendito Filho, o Rei dos Reis, o leão da tribo de Judá. E em Isaías, no seu capítulo 9, versículo 6, vai dizer que ele é o príncipe da paz. Mas ele é o príncipe da paz, ele não só em teoria. Sabe aquele homem que compra um certificado e chega querendo estar na frente de todos? Não, Jesus Cristo ele não está só na teoria, porque ele é chamado de príncipe da paz. Mas se ele concretiza isso, ele prova isso mostrando o seu amor por nós na cruz do Calvário. Ele é o príncipe da paz, ele tem autoridade para dizer: eu deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Por que ele tem essa autoridade, Diácono Elton? Porque ele leva sobre si os nossos pecados, as nossas dores, as nossas enfermidades. E o castigo, isso é chamado de castigo. Para ele é castigo. O castigo que hoje nos traz a paz estava sobre ele. Você está entendendo? Ele é o príncipe da paz. Isaías 9:6, um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O principado estava sobre ele, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Eita, glória a Jesus Cristo. E é ele que, a paz que excede todo entendimento, nos acalma diante das inquietações da vida.